Agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. A BlackRock diz que não investirá mais no Brasil de Bolsonaro. Foi esta a notícia que os principais órgãos de mídia do Brasil divulgaram. Exatamente assim. Na verdade, um representante dela, o chefão para a América Latina, fez essa declaração. Isso foi divulgado em todos os grandes órgãos de mídia do Brasil. E a respeito, então, das eleições, para influenciar as eleições, o executivo Morra, que define a política toda de investimentos para a América Latina, o Dominique Rohe, esse cidadão é o chefe aí, da administração de todos os investimentos para a América Latina. Ele, conversando com empresários, e provavelmente em São Paulo, ele fez essa declaração, que eles não vão investir mais no Brasil do presidente Bolsonaro, enquanto ele for presidente. E esta foi a declaração, né, que foi publicada. E então a gente vai comentar sobre isso. Quem é a BlackRock? BlackRock é uma obra extremamente maligna que administra muito dinheiro. É o maior fundo de investimentos do mundo e administra uma quantia incalculável. O que eles administram é várias vezes o PIB do Brasil. Ou seja, com o que eles administram, eles compram vários Brasis. É muito dinheiro, é algo incomparável. Na verdade, eles escondem os acionistas. Todas as empresas SA, Sociedade Anônima, têm por finalidade esconder quem são seus donos. Os donos são anônimos, não é para serem conhecidos. Mas para isto, eles têm que divulgar balanços e estar de acordo com o que certas leis estabelecem. Por isso, eles têm que trabalhar, digamos assim, o mais possível de uma forma transparente, porque as pessoas precisam saber quem é a empresa e não precisam saber quem são os donos da empresa. Esses donos são anônimos. Isso é uma sociedade anônima. E a BlackRock é isso. Ela nunca vai dizer quem são os donos, George Soros, Bill Gates e aí os donos da internet, os Rothschild, quem são os Illuminati que controlam a BlackRock. Ela alavanca investimentos, porque ela tem ações que são vendidas e essas ações aparentemente dão um bom rendimento e são vendidas em bolsas de valores. E então eles têm um patrimônio aí de pouco mais de 200 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares. Esse patrimônio deles um pouco dos donos que controlam, digamos, uns 80 bilhões, e o resto é obtido em aplicações nas bolsas de valores. É um dinheiro, assim, difuso. Investidores do mundo inteiro acreditam que eles são bons administradores e investem neles. Então, com esses 200 e poucos bilhões de dólares, eles
alavancam um fundo de administração de mais de 6 trilhões. Hoje já está em 10 trilhões de dólares. A gente não consegue imaginar, é um número muito grande e totalmente fora da capacidade de uma pessoa comum como nós imaginarmos isso. Mais de 10 trilhões de dólares. Dá para comprar grande parte do mundo. Mas, na verdade, eles vão fazendo aplicações estratégicas. Eles vão comprando empresas, o controle de empresas. Interessa a eles controlar as empresas. Eles não querem comprar a empresa toda. Eles compram 10% das ações daquela empresa que vão ser suficientes para controlar. Eles nomeiam a diretoria e controlam as atividades todas daquela empresa. Eles estão comprando as maiores empresas do mundo. Eles têm mais de 1.000 fundos de investimentos ligados a eles. Mais de 1.000 fundos de investimento. O fundo de investimento é algo grande. Um fundo de investimento é algo que capta dinheiro espalhado de pessoas para aplicar. Eles raciocinam da seguinte maneira: se eu for aplicar R$1.000, 10 mil, 50 mil reais, eu não vou conseguir aplicar muito bem isto. Mas se eles forem aplicar 50 milhões, eles vão administrar bem melhor. O lucro vai ser bem maior do que o que eu vou conseguir. Então, ao invés de eu investir 50 mil reais aqui, eu vou botar os 50 mil reais para eles, que já tem 50 milhões, e eles vão administrar melhor os meus 50 mil reais também e vão me dar um rendimento melhor. Então, isso está tomando o mundo todo. As pessoas vendem a sua empresa porque já não está dando tanto lucro e bota lá na BlackRock para eles investirem. Então, pessoas físicas e jurídicas e fundos de investimento do mundo inteiro estão botando dinheiro para eles. Esse dinheiro está crescendo assustadoramente. Ninguém sabe hoje quanto que é. Sabe-se que já passou de 10 trilhões de dólares. Mas eles usam esse dinheiro a conta-gotas, o mínimo necessário para comprar cada empresa, comprar a direção de cada empresa. E eles estão comprando empresas. Eles tomam decisões importantes. Por exemplo, a Ford resolveu, a indústria de automóveis resolveu sair do Brasil. E o Extra foi vendido para o Assaí. O Assaí é um grande fundo aí de investimentos, né? A Via Varejo, que é dona das Casas Bahia, Ponto Frio, eles são donos de quase tudo já no Brasil. E eles estão fazendo isso com um mínimo do dinheiro da BlackRock. Mas se precisar de mais, eles têm. Eles querem comprar a direção da empresa. Estão comprando a direção de todas as grandes empresas do mundo. Então, os grandes bancos, Vale do Rio Doce, grandes empresas, todas já pertencem a eles. Eles estão comprando o controle do mundo. Então, essa BlackRock é interessante. Já é o maior fundo disparado de investimento no Brasil. Eles controlam já as maiores empresas do Brasil. A gente não fica sabendo, porque tudo é sociedade anônima. Mas eles têm uma orientação. Esses donos do dinheiro, os banqueiros Rothschild, os donos da internet, Bill Gates, Zuckerberg, o Jorge Soros, essa gente toda está sintonizada e fechada numa mesma direção, contra os cristãos, para promover, o Jorge Soros, por exemplo, promover o aborto, o homossexualismo no mundo, e para isso eles estão comprando órgãos de mídia, inclusive comprando pastores no Brasil. Eles querem fazer a cabeça
das pessoas. Então, eles compram a grande mídia, que está toda comprada por eles. E eles estão comprando partidos políticos. Eles têm dinheiro para comprar quase que o mundo todo. E eles estão querendo influenciar o mundo. E então, esse executivo, esse Dominique, falou para certos empresários que eles estão resolvidos a não apoiar o governo Bolsonaro. Isso saiu em todos os noticiários da grande mídia do Brasil. Mas aí, como isso pegou mal, a empresa oficialmente vem a público para desmentir. Mas a gente conhece essa história, né? A versão oficial foi a seguinte, eu vou ler entre aspas. A BlackRock continuará investindo no Brasil, onde tem escritório desde 2008 e começou a investir no país muito antes disso. Quem conhece a nossa operação sabe que esse rumor não só está errado, como é impossível. Nenhum executivo individualmente pode ditar as decisões de investimentos da BlackRock. Claro que não é isso, né? A meia dúzia de donos dela determinam tudo. Nós administramos o maior fundo de ações do Brasil e também o maior fundo de ações que investe em empresas brasileiras no mundo. Além disso, eles são o maior fundo de investimento do mundo. Além dos investimentos de nossos clientes no Brasil, somente no último ano, nós aumentamos a nossa equipe local em mais de 60% e disponibilizamos através de BDRs e ETFs para os investidores brasileiros. Aproveitamos essa oportunidade para reiterar nosso compromisso de longo prazo com o Brasil e oferecer oportunidades de investimentos no país aos nossos clientes do mundo todo. Isso foi o que eles disseram. E, mais ou menos trocado em miúdos, eles querem dizer o seguinte: nós queremos dominar o mundo, não vamos abrir mão do Brasil, não vamos deixar de investir no Brasil se isso for interessante. Uma boa empresa no Brasil que está mal das pernas, está quebrando, nós vamos continuar comprando barato, a preço de banana, porque é interessante para nós. Nós queremos dominar o mundo, queremos dominar o Brasil, não vamos deixar de investir. Nos últimos anos nós temos aumentado nossa atuação, nós vamos continuar atuando. Nós estamos assessorando as empresas brasileiras que nós compramos para abrir ações no mundo todo, fazer lançamento de ações, fazer captação de dinheiro no exterior. Nós estamos fazendo isso, empresas brasileiras, brasileira de nome, porque na verdade já é deles. Eles que compraram, que mandam na empresa. Então, eles têm grande parte do mundo empresarial, as empresas, o dinheiro do mundo nas mãos deles. E no Brasil, eles não desistiram e vão continuar agindo. Porém, a longo prazo, isso é uma maneira oficial de tentar desmentir uma coisa, mas confirmando. Existe muito disso em política. Conhece o pica e sopra, né? O filho do Bolsonaro fala alguma coisa que o Bolsonaro quer, o Bolsonaro vai e desmente, mas todo mundo sabe que a verdade é o que o filho falou. Isso existe muito em política e no mundo de negócios também. Eles dizem que vão continuar acreditando no Brasil, investindo a longo prazo. Bom, mas o que foi divulgado em todos os órgãos de mídia, isso é uma notinha lá no fim. O que foi divulgado é que a BlackRock vai atuar contra o presidente Bolsonaro. Eles já fizeram isso nos Estados Unidos e derrubaram o presidente Trump. Eles derrubaram o presidente Trump. Eles compram toda a mídia, toda a TV, eles compram os institutos de pesquisas. Desde agora, ainda faltando
9 meses e meio para as eleições, eles estão comprando os institutos de pesquisa para impor aí uma influência sobre as pessoas. Eles estão comprando a mídia e eles querem desestabilizar a economia. E já começaram. Só em outubro, os fundos de investimentos resgataram 63 bilhões de reais nas bolsas e de investimentos. Os fundos de investimento registrados só em outubro, retirada de 63 bilhões de reais. Isso, em termos mundiais, não é nada, mas em termos de Brasil, é muito. Significa que eles estão desestimulando a economia, estão jogando a economia para baixo, estão deixando de investir na economia agora para desestabilizar o governo Bolsonaro. Então, é o que nós vamos ver. O povão aqui embaixo, nós aqui, não vamos tomar pé dessa situação tão logo, mas breve, o que nós vamos ver é o seguinte: inflação vai continuar alta, porque existe uma grande manipulação ainda da inflação. A inflação não é natural, ela é empurrada, manipulada por alguns setores importantes que aumentam seus preços porque eles querem aumentar. Então, a inflação vai continuar comendo o salário de quem tem salário. Mas quem não tem salário e vive do dia a dia vai ver a vida mais apertada. O Auxílio Brasil continua sendo necessário aí por causa da miséria de algumas pessoas. E a economia está prevista de não crescer, talvez diminuir neste ano de 2022. Ou seja, os empresários não vão investir. A BlackRock não vai investir. Se possível, ainda vai tirar dinheiro do mercado para fazer a vida mais dura para os brasileiros. Quem vai levar a culpa é o presidente Bolsonaro. Bom, eles ainda têm o poder, porque eles dominam a Big Pharma. Eles têm o poder de disseminar mais doenças por aí e ainda cobrar mais vendendo remédios e imunizantes aí de picadas. Eles têm esse poder de fazer adoentar a população brasileira e vão trabalhar nessa direção. O povo adoentado, sem dinheiro, os empresários sem ânimo para investir, sem condições, sem mercado, a economia andando para trás, a inflação alta, isso tudo vai criar um clima de grande insatisfação no Brasil. Eles já estão trabalhando em todas essas áreas, sem falar no apoio político aos adversários do governo, que eles vão fazer isso acontecer. Vai ser o repeteco das eleições nos Estados Unidos. Isso nós vamos ver acontecer. Então, é triste a gente ver isso, mas é algo perfeitamente possível, porque o mundo está nas mãos de uma meia dúzia de pessoas, os Illuminati. Eles controlam o mundo, por exemplo, controlando a BlackRock, que vai ter influências sérias sobre o Brasil nos próximos meses. Se a gente chegar lá, nós vamos ver a consequência disso tudo. Para nós, a conclusão é esta: existem inimigos poderosíssimos contra o Brasil, contra o presidente Bolsonaro. A nossa vida vai apertar. Se prepare para mais assaltos, para uma situação mais insegura, o seu dinheiro encurtar mais ainda. Se você depende do dia a dia autônomo, se prepare para dias mais difíceis. Você vai ter que ganhar muito menos, vai ter que controlar o que ganha para gastar com mais parcimônia. Cuide do pouco que você tem, porque amanhã vai ser mais necessário. O Brasil vai continuar nessa
direção. A situação está piorando a olhos vistos, a economia vai apertar muito e, em consequência, a insatisfação do povo, as convulsões sociais, assaltos aos supermercados e coisa desse tipo. Enquanto isso, o comércio vai continuar sendo fechado, empresas vão estar quebrando, falindo, muita coisa nessa direção vai acontecer no Brasil. E segundo o executivo, aí a BlackRock não vai ajudar, pelo contrário, vai apertar mais ainda o Brasil para favorecer um novo governo. Então, existe intenção nisso tudo que está acontecendo e vai acontecer. Nós, povo de Deus, nos preparemos para dias difíceis e para o pior, além das perseguições específicas a nós por causa de religião. Mas não deixemos de congregar-nos, não deixemos de obedecer o Senhor, não deixe de evangelizar, não deixe de visitar, praticar a religião verdadeira, visite pessoas, ame pessoas, aproveite a oportunidade. A volta de Jesus está muito próxima,